Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Como é que estão os dias de vocês? Pós-conferência. Pra mim tá uma semana bem intensa. Bom dia. Bom dia, saudade de vocês, gente. Um monte de gente aqui nos comentários. Tô com saudadezinha de pessoas aqui já. Vocês estão? Me contem. Bom dia. Saudade, Maria Helena. Bom dia. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu abrir meu iPad aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha, tem uma boa notícia hoje. Boa notícia. Vocês querem boas notícias? Querem boas notícias? A boa notícia é que as misericórdias do Senhor se renovaram já essa manhã. Já tem misericórdia de Deus nova para abraçar eu e você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, eu ainda não me recuperei. Eu tô, assim, muito cansada. Mas é cansaço, assim. Mas eu digo que Deus, ele dá graça, né? E essa semana, incrível como com muitas coisas pra resolver e que não dá pra passar, né? Que não dá pra, tipo assim, deixar pra depois. Tem que resolver. Sabe aquelas, não sei se você tem coisas na sua vida que não dá pra passar, tem que resolver. E essa semana tá assim, tem coisas que não dá pra passar, eu tenho que resolver. E resolvendo cada uma delas, né, Deus dando graça, porque não é fácil. Mas enfim, aí ontem eu fui dormir, acho que era 2 da manhã, 2 horas da manhã, a gente fica se desdobrando, né, pra dar conta de tudo. Mas graças a Deus, ontem eu consegui matar os meus leões de ontem. Ontem resolvi tudo, fiz até uma jantinha, gente. Fiz uma jantinha, cuidei da família, recebi amigos. E hoje tem mais uns leões aí pra matar. Hoje tem mais coisas pra resolver, pra tratar. Mas eu sempre penso assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a graça pra esse dia Deus já deu, né? Então se você tá aí com o dia todo atribulado, cheio de coisa pra fazer, né? A graça do Senhor já veio sobre você, tá? Quero liberar essa palavra. Que a graça do Espírito Santo, a graça do Senhor pra esse dia já chegou, né? Eu sempre entendo isso, que Deus, ele vai derramar graça. Deixa eu tirar óculos porque tá dando um reflexo. A graça do Senhor, ele vem a cada manhã de uma maneira assim, linda, né? Então já começa esse dia assim, entregando pro Senhor Jesus. Assim, Deus, em nome de Jesus, esse dia é teu, esse dia não é meu, esse dia é do Senhor, né? Quero entregar minha vida pro Senhor, entregar tudo que eu vou fazer. É muito importante, sabe? Eu aprendi há um tempo atrás, eu lembro que eu fui ministrar um dia na reunião de mulheres. E eu falei sobre o começar o dia. Começar o dia importa muito, né? A forma como a gente começa o dia, às vezes vai trazer... a forma como você começa vai trazer como que vai ser o dia, né? Como que vai ser aquele dia. E eu comecei a prestar atenção da forma que eu começava o meu dia. E eu começava o meu dia uma loucura. Eu lembro que eu já começava o meu dia respondendo mensagem. Eu já começava o meu dia atrás de coisas, né? E o Senhor falou assim, você tem que começar o meu dia, começar o seu dia na minha presença, começar o seu dia comigo. E aí, todos os dias pela manhã, quando eu abro o olho, quando eu acordo, eu falo, Senhor, esse é o teu dia que o Senhor já fez, né? Toma, Senhor, a liderança desse meu dia. Senhor, eu começo já a entregar. E vocês não têm noção de como que isso muda muito, tá? Muda a forma como que a gente vai lidar com as demandas do dia. E a gente tem muitas demandas. A gente que é mulher, a gente tem muitas demandas.
E antes de eu entrar na live e tudo, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Muita gente, quando eu abro uma caixinha de pergunta, todas as vezes que eu me relaciono com alguém, né, alguma mulher que chega perto de mim e tem a oportunidade de perguntar, de conversar, quando a gente se envolve numa conversa um pouco mais profunda, né, todas as vezes, tá? Isso acontece. Existe uma pergunta que ela é unânime. Eu até falo, meu Deus, como que essa pergunta é uma pergunta geral, assim, das mulheres, né? Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, peraí. E a pergunta é, sempre me perguntam, como você consegue administrar o seu dia? Como que você consegue administrar tantas coisas que você tem na sua mão? Né? Como que você administra tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos? E como esposa, como mãe, como administrar, né? Como ser uma boa administradora daquilo que Deus, né, colocou na tua mão. E teve uma mensagem que eu saí da conferência com uma palavra. Eu acho que até ontem eu estava fazendo compra no supermercado, foi tão engraçado, porque Criciúma é uma cidade pequena, né, gente? Criciúma é uma cidade minúscula, eu digo. A gente não tem nem 200 mil habitantes aqui. Então, é uma cidade pequena, né? Do interior de Santa Catarina. A gente fica a mais ou menos 200 km da capital, que é Florianópolis. Então, é uma cidade, assim, no interior de Santa Catarina, cercada por montanhas, né? É uma cidade, a gente é cercada pela Serra do Rio do Rastro. A gente tem a Serra Catarinense, e a gente tem a serra próxima aqui do Rio Grande do Sul. Então aqui também é bem pertinho de Gramado. A gente tá aqui umas 3 horas de Gramado também. E é uma cidade bonitinha. Eu digo que Criciúma é um lugar realmente escondido, né? No Brasil é linda demais. Criciúma é uma cidadezinha assim maravilhosa de se morar. E Criciúma é muito pequena. Então assim, gente, onde eu vou, hoje em dia onde eu vou, as pessoas conhecem, as pessoas sabem da igreja, ainda que elas não congreguem com a gente, porque hoje congrega mais de 10 mil pessoas com a gente. Então, esse é um barulho muito grande na cidade, por conta de a cidade ser uma cidade pequena. E olha isso. Então, aqui, qualquer coisa que eu faça, todo mundo conhece. Então, se eu vou comprar, se eu vou numa loja comprar qualquer coisa, né? Hoje em dia, qualquer coisa. Se eu vou numa loja de produtos naturais, comprar as coisas que eu preciso, né? Que eu mudei a alimentação, todo mundo lá me conhece. Daí é muito engraçado, porque como as pessoas conhecem, são alunas do Casa de Isabel, elas já se relacionam comigo diferente. Pastor, eu vi que você falou numa live que você queria muito conhecer isso aqui. Então, assim, é muito interessante, até engraçado essa situação. Aí até outro dia, né, alguém me perguntou, você consegue andar na cidade? As pessoas te cumprimentam muito? Eu falei, olha, eu ando normal, as pessoas me cumprimentam muito. E aquelas que não me cumprimentam ficam cutucando as pessoas, porque é interessante que às vezes eu passo e a pessoa finge que não me conhece, ou só faz assim. E se eu viro por outro motivo, ela tá cutucando outra pessoa falando, e me apontando, né, contando quem eu sou. Então isso acontece muito aqui porque a cidade é uma cidade pequena. Então qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam sobre a igreja, né, sobre os livros. E ontem eu fui fazer compra de supermercado. No supermercado. E eu fui comprar as coisas que eu ia fazer um jantar e eu não tinha tudo em casa. Então, enfim, eu fui lá comprar as coisas. E eu entrei no supermercado e fiz as compras e tal. Ninguém me abordou. Só me cumprimentou e tal. Só que quando eu cheguei no caixa do supermercado, quando eu tava no caixa do supermercado, uma mulher tava no outro caixa. Porque os caixas são alinhados, né? Então a mulher tava no outro caixa, virada pra mim, comprando, pagando já. E ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Ela... Eu não era crente, ela disse, eu não era crente, mas agora eu sou. Daí eu falei assim, sério? Dela assim, sim, falam bem alto no supermercado. Sim, agora eu sou. Eu fui convidada pela minha filha para ir na conferência de mulheres esse final de semana. E ela falou, e eu torci o nariz, eu fui só para agradar ela, porque eu não queria muito ir. Eu não gostava muito, ela falou. E eu não queria muito nem te ouvir, ela disse. E ela falando alto. Eu tinha as minhas resistências, ela falou. E eu falei, eu vou só pra agradar ela.
Daí ela falou assim pra mim, mas a palavra da quinta-feira à noite, ela disse, né? Que você ministrou, aquilo entrou dentro do meu coração de uma forma tão linda. Ela disse assim, ó, aquilo entrou no meu coração e eu agora quero Deus. Eu quero andar com Deus, eu quero conhecer Deus. E ela falou, eu tô voltando pra minha casa. Eu fiquei assim impressionada, sabe? E ela disse, obrigada. Daí ela chegou pro Caixa e falou, você sabe, você conhece ela? Daí o Caixa, assim, pra me olhar. Aí o Caixa me cumprimentou, eu falei, oi, oi. Daí ela assim, você tem que ir na igreja deles. Porque agora eu sou da igreja deles. Gente, coisa mais linda. E aí eu fiquei assim impressionada como que numa conferência inteira, Deus vai falar de uma forma diferente com cada um de nós, né? E comigo, a palavra assim eu vim com uma palavra da conferência que foi a palavra que a Vitória ministrou, que a minha filha ministrou. E um tópico da ministração dela para mim foi sobre ter responsabilidade com aquilo que carregamos. A forma como administramos aquilo que carregamos. E aí eu volto nas perguntas das mulheres. Como que você administra o que você carrega, né? Como que você administra seu tempo com a sua família, na igreja, né? Na igreja local? Como que você administra o seu tempo na questão das viagens? Como que você para escrever livros? Como que você consegue, né? E aí tem gente ainda que eu acredito que entende, né? Que é um pouco mais aberta, que fala como que você vive tudo isso sem surtar. Porque, eu não sei se você sabe, mas tudo que aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente tem, ele gera um peso de autoridade, um peso emocional muito grande na nossa vida, né? Então, todas as vezes que a gente vai se envolver em alguma coisa, gera um peso emocional, né, na gente. Então, por isso que eu me preparo espiritualmente, né? Mas eu também me preparo emocionalmente para as minhas guerras, né? Para batalhas que eu vou enfrentar. É muito importante que você tenha isso em sua mente, que você precisa se preparar espiritualmente, né? Mas você também precisa se preparar emocionalmente. Então, às vezes, até quando uma mãezinha tá grávida, não sei se tem mulheres grávidas aqui, quando as mulheres estão grávidas lá na igreja, eu sempre tenho essa conversa com elas, né? Preparem a casa, preparem o enxoval, prepara tudo, né? Mas se preparem emocionalmente para receber um bebê. Porque também existe um desgaste emocional muito grande. E às vezes, gente, nós negligenciamos isso. Negligenciamos esse preparo espiritual, esse preparo emocional. Todas as vezes que chega algo novo na nossa vida, presta atenção, todas as vezes que chega algo novo na nossa vida, ele vai gerar, por mais que seja novo, por mais que seja até assim, algo maravilhoso, nós vamos enfrentar um desgaste. Isso é muito sábio entender isso. Por exemplo, você mora num lugar apertado, né? Você mora num lugar pequeno e Deus abençoa você e você vai para uma casa grande, tá? Você vai realizar o sonho de morar numa casa enorme, com vários cômodos, e você vai para essa casa. Gente, por mais que ir para essa casa é uma bênção, vai gerar um desgaste, tá? Vai gerar um desgaste muito grande na sua vida. Então, às vezes, a gente não se prepara. A gente fica até se sentindo mal por estar vivendo um tempo bom, um tempo novo, mas está sofrendo as dores do alargar, do esticar. Então, sempre se prepare, sabe? Sempre se prepare para algo. Por exemplo, a gente teve a conferência esse final de semana em um lugar chamado Betânia. Eu me preparei para essa conferência de uma forma... É igual quando alguém vai correr uma maratona. Simplesmente alguém não vai lá e corre a maratona, ela tem os treinamentos. Então, durante semanas e meses eu fui me preparando para essa conferência. E lá na conferência, o tempo todo as pessoas me perguntavam: pastora, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? E eu falava: gente, tá tudo bem. Eu tô preparada para isso. Eu me preparei, eu me blindei emocionalmente, espiritualmente. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu sabia que ia ter privação de sono, ia ter ataque espiritual, ia ter muito tipo de cansaço, ia ter até, inclusive, gente, alguns desgastes que a gente sabe que tem, coisas que não dão certo. Então, eu me preparei para isso, né? Então, assim, não foi um abalo, porque eu já tinha me preparado. Então, é muito importante que a gente entenda esse preparo. E, às vezes, a gente é muito menina. Nós somos muito imaturas diante dos desafios que nós enfrentamos na vida. Então, a gente, às vezes, até é imatura nas expectativas que nós nutrimos com a nossa vida com Deus.
Nós somos imaturas porque nós acabamos colocando a nossa mente assim, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Gente, ainda que a gente viva o propósito de Deus, né? Vocês lembram do povo de Deus? O Israel, quando eles foram, saíram do Egito e eles foram possuir uma terra que era deles, uma terra que era a promessa de Deus. Naquela terra de promessa tinha guerras para enfrentar. Então, às vezes, a gente... Sabe por que às vezes a gente perde a batalha? Sabe por que às vezes a gente desiste antes do tempo? Eu vejo muitas pessoas desistindo antes do tempo. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Que a gente acaba desistindo antes do tempo porque a gente não tem preparo. A gente não se prepara. Então, a gente acaba indo até de uma forma imatura e ilusória viver os sonhos e os planos de Deus. Então, uma coisa que você precisa ter na sua vida é preparo para aquilo que Deus está te chamando. Então, as pessoas me perguntam muito como que eu organizo a minha vida, como que eu organizo a minha agenda, como que eu dou conta de escrever 2 livros por ano, como que eu dou conta de ministrar a cada 15 dias na reunião de mulheres, como que eu equilibro as viagens. No meio de tudo isso ainda, eu sou mãe de meninas e consigo ter uma maternidade intencional, né? E consigo ter uma maternidade de cuidado, de presença. Como que eu consigo ser esposa e ter um casamento saudável, gente, no meio de um ministério frutífero? Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas o sucesso, vou falar uma coisa para vocês, o sucesso, seja em que área for, sucesso ministerial, sucesso profissional, tá? O sucesso, ele é um dos maiores inimigos da sua família. Se você não sabia, você anote isso, por favor. Porque até o sucesso que você tem fora de casa, ele precisa ser equilibrado. Você não pode ser uma mulher deslumbrada. Quando você se deslumbra, quando você se ilude, você perde aquilo que é mais precioso. Eu digo que uma mulher de sucesso não é uma mulher que teve sucesso fora de casa, não é uma mulher que teve sucesso ministerial. Gente, isso não é sucesso. O sucesso é ter uma vida com Deus e ter uma família saudável. Isso para mim é o maior sucesso. Porque fora disso, fora esse tipo de sucesso, ele vai ser inimigo da nossa família. E muita gente faz essa pergunta para mim e eu queria hoje responder nessa live como que eu consigo equilibrar tudo, como que é uma pergunta que muita gente me faz. Então, a primeira coisa que eu faço, que para mim ela é inegociável, tá? Inegociável. Com quem eu converso eu falo sobre isso. É inegociável você estabelecer prioridades na sua vida. E eu queria que se você tivesse um papel e uma caneta aí, agora, que você anotasse o que eu vou falar, tá? Então, primeira coisa, você tem que estabelecer prioridades na sua vida. Estabelecer prioridades é algo que você vai estabelecer e isso é inegociável. Ah, mas agora deu... Ai, pastora, mas sabe o que é? É que antes, quando eu fiz essas prioridades, eu não tinha tantas demandas fora da minha casa, mas agora eu tenho, então eu tive que negociar. Não, gente. São questões inegociáveis. O que você vai estabelecer agora é inegociável. Então, lá atrás, eu coloquei prioridades na minha vida. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó. Meu relacionamento com Deus, ele é inegociável. E o meu relacionamento com Deus não é ministério. Meu relacionamento com Deus é o meu relacionamento com o Senhor. É a minha vida com Deus. É aquela vida que ninguém vê. Por exemplo, você vê essa live, você lê os meus livros. Se você é aluna do Casa de Isabel, porque eu tenho uma mentoria online, você tá lá na mentoria junto comigo. Se você é membro da Abba Pai Church, você tá lá na igreja comigo. Se você assiste todas as minhas ministrações no YouTube, que você é a minha amiga de mais perto, né? Mesmo online, você vê aquilo que eu mostro nas redes sociais. Mas tudo isso
é fruto de um lugar onde a minha raiz está bem fincada, que é o meu relacionamento com Deus. Mas você não vê as minhas madrugadas jogadas no chão. Você não vê as minhas guerras internas. Você não vê as minhas lágrimas quando eu vou tomar um banho, que eu tomo com muita pressão, que às vezes eu vou pro meu banho, pro chão no banho, deixa a água cair em cima de mim, começo a orar, pedir misericórdia de Deus. Você não vê as minhas dores. Você não vê as minhas guerras internas. Não vê, né? Os meus desejos de desistir, né? Porque não pensa que desejo de desistir é uma coisa só sua. Eu tenho os meus desejos de desistir. Às vezes a minha vontade diz, ai, não quero mais. Várias vezes, não quero mais, pai. Eu vou acabar com tudo, dar beijo pra todo mundo e vou ficar dentro da minha casa. Vou viver minha vida, não preciso, porque, gente, é desgastante. Então, se eu não tiver o meu lugar com Deus, onde Ele me equilibra, onde o Senhor vai dizer assim pra mim, filha, seja forte e corajosa. Filha, eu tô contigo, não desiste. O lugar que Ele coloca bálsamo no meu coração. Bálsamo, porque, gente, às vezes, a gente é muito atacado, a gente é muito ferido. Vocês não têm noção. Porque assim, eu não sou polêmica, eu não sou uma pessoa polêmica, então assim, eu não vou trazer problema pra internet pros outros. Eu não vou trazer os meus problemas pra internet. Então assim, mas eu enfrento muito desgaste. Mas é muito, sabe? É ataque, é julgamento, sabe? É coisa tipo assim, você comprou com quê? Com que dinheiro isso aqui? Você não tem noção. Não tem ideia, sabe? Ideia. Eu lembro de outro dia eu fazer um vídeo simples com a Isabela aqui em casa. E eu mostrei alguma coisa na minha casa que eu nem vou falar porque, né, mostrou assim de relance. Uma pessoa foi lá no YouTube, numa das ministrações minhas, mas fez um textão desse tamanho, mas me descascando. Você dentro da sua casa tem algo desse valor, porque a pessoa pegou a marca, sabe? Com a marca do meu forno. Olha isso, gente. O meu forno. Que eu postei sem querer. Eu quero só que vocês tenham ideia. A pessoa pegou a marca do meu forno, foi pra internet. Sabe qual o valor do forno? Pegou o valor do forno, foi lá no YouTube. Porque eu acho que ela devia estar bloqueada na minha rede social. Foi lá pro YouTube. Mas me descascando. Você tem um forno desse valor. E papapá. Gente, assim, ó. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, como que... Eu falei, essa pessoa, se ela estivesse malhando, ela tava magra. Se ela estivesse orando, ela tava crente. Como que uma pessoa tem tempo? Eu não sei, eu não entendo como que alguém tem tempo de olhar o stories de alguém. Ir lá pesquisar. Mas é um nível de coisa que a gente passa que vocês não sonham. E eu fiquei assim, meu Deus, eu fui lá, claro, apaguei aquele comentário, mas eu fiquei assim, ó, mas isso de certa forma te fere, te cansa. Tipo assim, ai meu Deus, que vontade, tipo assim, ó, de não fazer mais stories, que vontade de não falar mais nada. Então, gente, eu digo pra vocês, aonde que eu vou buscar força em Deus? É no colo de uma amiga? Não, gente, é na presença de Deus. Então eu vou lá pra presença de Deus e digo, Deus me ajuda. Porque essa pessoa não representa todas as outras. E eu vou buscando a presença de Deus. E eu vou dizendo, Deus... E várias outras pessoas, gente, que... Por exemplo, tem uma pessoa que congrega com a gente. E eu percebo que ela sempre tá... Sempre dá uma espinhada, assim. Né? E aí ela fez stories. Essa conferência foi maravilhosa, mas eu fui ouvir o pastor Judson. Eu fui ouvir ele porque eu tava com muita saudade de ouvir ele. E a gente sabe que é aquele coração que tá tipo assim, tipo, graças a Deus que alguém de fora veio ministrar, porque... E a gente é atacado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então o que é que eu preciso? Eu preciso do meu lugar com Deus. Eu preciso da minha vida com Deus. Eu preciso do Senhor Jesus. Preciso. Sabe? Então, não é só você que tem guerra. Não é só você que é atacada. Não é só você que tem vontade de desistir. E eu vou te falar que se a gente não tem esse lugar com Deus, a gente não vence. Sabe por que eu não desisto? Por causa de Deus. Porque Ele me segura todas as vezes.
Então eu não desisto. Porque o Senhor tá ali comigo. E sabe por que eu não desisto? Porque Ele é uma das minhas prioridades. Então não é o que eu faço. Sabe? Não é o que eu... né, os meus... as minhas folhas, né, para as pessoas, o meu ministério. Ministério não sustenta ninguém. Vou te contar um segredo se não te falaram. Que você que tá aí, Senhor, me usa. Senhor, quando que as tuas promessas vão se cumprir? Sabe quando que vão se cumprir? Quando você tiver maturidade para suportar a pressão. Quando você tiver maturidade para suportar e para carregar aquilo que Deus vai entregar na sua vida. É assim que você vai viver. Porque senão você não vai viver. Deus sabe o que Ele está fazendo? Você pensa, ai, Deus não me ama. Fulana vive e eu não estou vivendo. Deus está te preservando. Porque precisa ter muita maturidade. Precisa ter muita graça. Porque junto com a promessa vai vir inimigos. Vai vir guerras que você nunca viveu. A Bíblia diz que Israel nunca tinha enfrentado guerras. Israel só vivia no deserto. Mas guerra mesmo com o inimigo foi na Terra Prometida. Então o Senhor, às vezes... E eu falei isso... Lembra que eu falei isso para vocês no último dia de conferência sobre calcular? Então Deus, Ele prepara a gente, tá? Então, primeira coisa, vida com Deus. Se não tiver vida com Deus, não vai conseguir suportar a pressão. Não vai. Aquela vida com Deus, às vezes aqui no meu closet, eu tenho, bem aqui na minha frente tá o meu closet, eu tô no escritório e aqui do lado é o meu closet. É chão, gente. Às vezes eu não posso chorar alto, porque a madrugada é a almofada no rosto e gritando na almofada. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, a minha vida é tua. Senhor, se eu quiser tirar tudo que esse negócio de ministério, o Senhor tira. E isso pra mim é prioridade. Então a sua vida com Deus, sua prioridade. Sem vida com Deus você não faz nada. A Bíblia fala em João 15, sem mim você não pode fazer nada. E não é assim, ó, sem mim você não pode ministrar. Não. Sem mim você não pode fazer uma viagem. Não. É sem mim você não pode cozinhar, sem mim você não pode ser mãe, sem mim você não pode ser esposa, sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não pode fazer nada. Pra mim, isso, João 15 pra mim é um equilíbrio tão grande pra minha vida com o Senhor. Porque sem Ele eu nada posso fazer. Eu trago isso pra mim tão forte, que tá em João 15, capítulo 5, que diz assim, ó. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então não pensa assim, ó, isso aqui eu tenho que depender de Deus, mas isso aqui não precisa. Tudo, você tem que depender de Deus em tudo. A sua vida com Deus, que é a sua estrutura, a sua vida com Deus, ela é o seu balizador para todo o resto. É como que a sua vida com Deus secreta que ninguém vê, ninguém sabe, que ninguém enxerga, é o que vai sustentar o seu casamento, que vai sustentar a sua maternidade, que vai sustentar o seu ministério, que vai sustentar o seu trabalho, que vai sustentar os seus relacionamentos. Gente, por isso eu escrevi esse livro, Mulheres do Secreto. Eu falo sobre isso aqui nesse livro, tá? Eu falo sobre prioridades, se você não estabelece. E já vou te contar um outro segredo, tá? Quando você estabelecer as suas prioridades, que você tá anotando aí, quando você estabelecer elas, várias situações vão querer tirar você desse lugar de prioridades. Várias. Eu chamo as urgências. As nossas urgências vão querer roubar as nossas prioridades. E lembra do que eu falei lá no começo? Que as nossas prioridades são inegociáveis. É inegociável. Então, muitas vezes, muitas coisas quiseram me tirar desse lugar aqui, ó, da presença. É inegociável. Bom, se você tem a prioridade da presença bem estabelecida na sua vida, que é tempo a sós com Deus, que ninguém sabe, que ninguém vê, a sua vida secreta com o Senhor. E aqui entra também, nesse quesito aqui, entra as suas ofertas que ninguém sabe. Por exemplo, quando você ajuda pessoas, porque a Bíblia também vai nos dizer que as nossas esmolas também precisam ser secretas, as nossas doações, aquilo que a gente faz para ajudar o outro. Então aqui também entra generosidade, coisas que a gente não fica aí tocando trombeta.
existem coisas, entregas nossas que precisam ser secretas, que só o Pai recebe. E eu vou te falar, as nossas entregas na plateia de só um, sabe? É só um que vai receber, é só um que vai ver, que é o Senhor. Então você precisa ter, sabe? Aquelas coisas que ninguém sabe, mas o Senhor vê. A sua entrega genuína, sabe? O seu amor pelas pessoas, a sua entrega, às vezes, sabe? Uma doação. Uma criança que tem uma síndrome especial precisa de um carrinho especial. E você tem um dinheiro guardado. E você vê aquela situação, que aquela criança precisa de um carrinho especial. E você tem aquele dinheiro guardado. E o Senhor lá no seu secreto fala para você, filha, pega parte desse valor e oferta nessa criança. E a gente vive um mundo muito egoísta. A gente vive num mundo que não olha para ninguém. Uma família carente vai nascer mais uma criança e não tem um berço. E eles não têm condições de comprar um berço. Vamos lá. Lá na casa dos seus pais são idosos. E eles não têm condições de viver algumas coisas, mas o Senhor te deu condições. O Senhor te deu condições. A sua avó está passando por um período difícil. E você pode pagar um hospital particular para ela. Você pode pagar um médico particular. Isso aqui faz tudo parte, do que ninguém vê. Do que ninguém sabe. E mesmo que, tendo tudo isso escondido, não pense que as pessoas vão parar de te julgar, porque elas não vão. Sabe por quê? Porque a gente não pode abrir aquilo que precisa estar escondido. Tem coisa que só o Pai que recebe. E aí, existe um segredo que eu vou contar pra vocês. Tá? Quando você não se justifica, você dá a chance de Deus justificar você. Então, quando você não se justifica para as cobranças injustas, para os julgamentos injustos, para as mentiras, sabe o que acontece? O Senhor respalda tudo o que você faz. Aí você abre a boca, a glória de Deus desce. Você abre para fazer uma live simples, a glória de Deus já está nessa live. Porque Deus respalda tudo o que você faz. Então, primeira coisa, aquilo que é secreto na sua vida. Aquilo que é secreto é importante. Então tenham coisas que ninguém nunca vai saber. Tenham entregas que ninguém nunca vai ver. Tenham orações que ninguém nunca vai saber. Tenham ofertas, esmolas que ninguém nunca vai saber. Tenham bondades que ninguém nunca vai saber. Parem, nós estamos numa geração que quer mostrar tudo. E é uma geração, sabe o quê? Sem estrutura. É uma geração sem fundamento. Tudo que constrói cai. Então, gente, eu falo muito disso aqui, mulheres do secreto. Isso aqui vai desmistificar. Eu sei que a live nem é sobre isso aqui, mas eu sou obrigada a falar. Isso aqui vai desmistificar. Deus falou pra mim assim, lança um livro sobre o secreto, porque eu quero fundamentar. O Senhor tem falado pra mim, filha, eu quero fazer mais, mas eu não posso, porque o povo não tem estrutura. Gente, quem que é a pessoa que vai construir uma casa linda sem fundamento? Ninguém. Ninguém vai construir nada sem ter fundamento primeiro. Sabe o que falta para nós? Fundamento. Sabe o que falta para nós? Coisas no secreto. Bom. Tá. Primeiro, secreto. Fechou? Qual é a segunda parte da lista de prioridades? Quem é? Se você é casada, o segundo que vem na lista é o seu marido. E se você é homem, a sua esposa. Pastora? Como assim? Eu achei que era o que eu fazia para Deus no meu ministério. Não, gente. E tudo que eu falei aqui na primeira prioridade tem nada a ver com ministério, tem a ver com vida com Deus. Que vida com Deus não tem nada a ver com ministério. Separa isso dentro da sua mente aí, Porque tem gente que fala assim, eu tenho vida com Deus, eu vou na igreja, eu faço... Não, é nada disso. Eu tô falando, vida com Deus é você e Deus. Agora, segundo, seu casamento, seu marido. Pastor, eu não sou casada. Então, é os seus pais, é a sua casa de origem, a sua família. É a sua prioridade. Fechou? Então, seu casamento é a sua prioridade. Então, gente, parar pra cultivar o casamento. Parar pra amar o marido.
Parar para viajar sozinha com o marido. Parar para cuidar do marido. Parar para fazer uma pergunta simples pro seu marido, que talvez se você fazer essa pergunta ele vai até se assustar. Você vai dizer assim, ó, para ele: amor, o que eu posso fazer hoje para te ajudar? Para aliviar o teu dia? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Você faz essa pergunta pro seu marido? O domingo é o dia mais pesado pro meu marido, que ele prega às vezes em 5 cultos. Tá? E eu falo assim pra ele: Telmo, o que eu posso fazer hoje pra ser leve, pra te ajudar? O que eu posso fazer hoje pra trazer leveza? E aí o Telmo fala assim pra mim: amor, outro dia ele falou, né? Amor, traz um lanchinho pra mim, o meu perfume que eu não vou conseguir ir em casa tomar um banho, traz a minha escova de dente, coisa simples. Mas fazer uma sacolinha com todas essas coisinhas e um mimo. E na sacolinha tem um recadinho: eu te amo. E na entrega da sacolinha: vem cá, amor, tô aqui, tô do teu lado, vou te ajudar. Então a gente precisa entender, sabe, que essa é uma prioridade. Sabe por quê? Porque um casamento feliz, um casamento estruturado, um casamento saudável é bênção para os seus filhos. Então, invista no seu casamento. Terceiro, os filhos. Sabe, os filhos são outra prioridade. Vida com Deus, que não é ministério, é vida com Deus secreta, o seu casamento, né, que é o seu cônjuge. Depois vem os filhos. Tem muita mulher que inverte, coloca os filhos antes do marido. Não, gente. O marido primeiro, depois os filhos. Porque eu, no auge aqui dos meus 47 anos, que eu já tenho uma filha casada, de 21 anos, essa minha filha linda, maravilhosa, que eu cuidei dela, a Vitória, que vocês veem hoje os frutos na vida dela, um dia ela passou pela porta e deu tchau pra mim. E foi viver a vida dela. E graças a Deus que ela não tem uma mãe tóxica, uma mãe que fala assim: mas eu entreguei toda a minha vida e agora tu me deixa e tu simplesmente vai sair de casa em casa. Tem mãe que não sabe lidar com o casamento dos filhos, que eu já vou escrever um livro sobre isso, que não deixa os filhos voarem, que não deixa a águia voar, que quer manter o ninho lotado e o nosso ninho vai ficar vazio. O meu ninho e o seu ninho, essas crianças estão aí ao redor de você agora, chamando mãe, 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 você quer ouvir a live? Esses adolescentes estão dando problema para você agora, que estão te incomodando, eles vão crescer, eles vão embora. E vai ficar você e o seu marido. Fechou? Mas, depois do nosso casamento, os nossos filhos. Então eu priorizei muito as minhas filhas. Sempre. Ontem a Bela, foi muito engraçado, gente. Se você não assistiu as ministrações da conferência, vocês assistam, tá? Vocês assistam. Tá lá no canal da Abapai Church, tá? Vocês assistam, por favor, as ministrações. E teve um dia que eu falei sobre águia e galinha. Porque nós mulheres, a gente só quer ser águia. E eu tava nos Estados Unidos, na casa da minha amiga, e até ela tá aqui na live, a Axa. E eu sempre fico na casa dela lá. Eu digo que a casa dela é a minha Betânia. E eu tava lá na casa dela, na frente da casa dela tem um lago. E quando eu vou pro lago, quando eu vou assim, meio... que eu ando ali pela grama, que eu fico de frente pro lago, eu fico sempre sempre ligada no que aparece, porque a Flórida é algo assim, inusitado. E aí a minha barriga tá roncando. E a gente sempre que acontece de aparecer jacaré. Então, e o jacaré, gente, ele ataca, ele sai da água, ele vem atacando. Então, uma das coisas que eu sempre cuido quando eu ando na Flórida, tem muito lago na Flórida, e eu tenho outras amigas lá também, a Cláudia, que mora em Celebration, que é um outro bairro que também tem muito lago, e ela fala: amiga, eu não consigo andar às vezes aqui porque eu tenho medo de um jacaré vir, e porque já teve muitos ataques de jacaré e ainda tem. Então eu tava lá na casa dessa minha amiga, prestando atenção na água, né, olhando pro céu, pra água, né, assim, um olho no gato, outro no peixe, com medo dos ataques dos jacarés, porque esses dias foi pego lá um jacaré enorme. Gente, quando eu tô lá, não me aparece um jacaré. Depois vocês procuram na internet ver o que apareceu. Depois vocês dão um Google e procuram. Uma águia americana. Gente, é muito comum. Ela é branca, ela é clara, só que ela é do tamanho de uma criança, assim. E essa águia americana também é o terror da galera de lá. Por quê? Porque ela também pega animais pequenos.
né? Quem mora aí nos Estados Unidos sabe o que eu tô falando, quem mora aí em Orlando, Flórida, sabe o que eu tô falando. Que essa águia vai até pegar animais de estimação e acabou. Mata e leva embora, né? E quando eu tava lá, gente, essa águia pousa no chão. Eu fiquei bem próximo, assim. Ela tem um olhar. A águia tem um olhar que você fica assim, ó. Dá até um temor, assim, um medo. Eu falei, meu Deus, uma águia. E eu fui assim, virando, indo. E eu entrei pra dentro da casa. Entrei pra dentro da casa e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus. Mas eu comecei a olhar pra águia e falei, sou uma águia. É isso aí, ó. E a águia, gente, teve uma hora que ela ia voltar a voar. Depois vocês olham o que é essa águia americana. Dá um Google aí. Até deixa eu tentar dar um Google aqui pra mostrar pra vocês. Essa águia, de repente, gente, ela abre as penas dela, as asas. E eu falei, uau. Eu comecei a ser uma águia. É isso mesmo, Deus. Eu comecei. Eu sou uma águia. Deixa eu botar aqui pra vocês. Águia americana. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu gosto de mostrar já, né? Eu sou bem lúdica. Não, é a águia americana branca. Gente, ela é bem diferente. Branca americana. Deixa eu ver onde é que ela tá. A minha barriga tá dele... Ai, gente, não tem aqui. Não é essa da cabeça branca, porque não é aquela com o corpo escuro e cabeça branca. Ela é toda branca. Ela é essa aqui, ó. Foi essa águia aqui, ó. Gente, isso aqui dá um medo. Essa aqui, ó. Aí, gente, e eu comecei a falar, eu sou uma águia. Ela é enorme. Eu lembro quando eu fui também pra Maceió uma vez, tem um negócio lá e tinha essa águia lá. E, gente, ela é enorme. Eu falei, sou uma águia. Só que, eu vou mostrar pra vocês também. E eu comecei a dizer, sou uma águia, Senhor. E eu pensei assim, ó, eu tô sendo muito errada, porque eu parei de viajar esse ano, né? O Senhor me chamou pra ser uma águia e eu parei de viajar. Eu parei de ministrar para viajar, e eu já vou falar isso para vocês. Eu parei, né? Eu tô negligenciando o que Deus me deu, porque Deus disse para mim, né, que eu sou uma mulher que vou voar alturas, né? Várias palavras e tal. E, gente, foi tão lindo que aquele dia eu ia fazer o almoço. E eu tenho aqui a imagem para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Aquele dia eu ia fazer um almoço e aquela águia tinha pousado no chão e o Senhor falou assim pra mim, filha, quando o Senhor vai falar com a gente, ele dá até assim uma parada, né? O Senhor falou assim comigo, filha, é assim, ó, eu não te chamei pra ser águia nesse tempo. Daí eu falei, como assim, Senhor? Aí o Senhor falou assim comigo, eu te chamei pra ser, daí o Senhor não precisou dizer mais nada, eu tava cozinhando e eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é na frente do fogão. Eu cozinhando e o Senhor falou assim pra mim, eu te chamei pra ser uma galinha, pra cuidar daquilo que eu te entreguei. E, gente, eu comecei a chorar cozinhando. E Jesus me lembrou, quando eu olhei pra Jerusalém, eu não me comparei com uma águia. Eu não falei, eu queria ser uma águia pra ministrar sobre Jerusalém. Ele disse assim, olha, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar com uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você não quis. E o Senhor falou pra mim, as mulheres que eu estou chamando nesse tempo, elas não são como águias. Elas são como galinhas que cuidam. Meu Deus. Aí uma amiga minha, foi muito engraçado que depois que eu cheguei nos bastidores lá da conferência, ela falou, tô chocada literalmente, porque galinha choca, né? Eu tô chocada. E virou assim, virou até um meme entre a gente. Então cuide dos seus filhos. Não terceirize a sua maternidade. Tem transferência de coração que você precisa fazer para os seus filhos. Tem mães que estão perdendo o coração dos filhos.
E uma das coisas que você não pode perder é o coração dos seus filhos. E é tão interessante que os pintinhos, eles vão sempre, os pequenininhos, sempre do ladinho ali, né? Sempre seguindo a galinha. E ontem eu tava no supermercado e a Bela foi comigo no supermercado. Por que eu tô fazendo? Eu tô levando sempre comigo. Sempre comigo. Vamos no supermercado, vamos lá na conferência, vamos na igreja. Eu tô chamando ela comigo, porque a galinha ela não anda sozinha, ela anda sempre com os filhinhos ao redor. Tá pegando essa? Você tem que ensinar os seus filhos onde você anda. E ela falou assim, mãe... Gente, foi muito engraçado. Eu morri de rir no carro. Ela tava atrás, ela veio e me abraçou assim, me abraçou. Dela assim, mãe, ainda bem que tu não é uma águia. Aí eu falei, hã? Mãe, pensa que eu não escutei a tua administração? Ainda bem que tu é uma águia. Tu é uma galinha, né, mãe? Porque galinha cuida. E olha aqui teu pintinho aqui, ó. E ela me abraçando. Eu sou teu pintinho, deixa eu ficar embaixo da asa, ela. E ela assim, ó, a águia não leva o filho no supermercado. Mas ela já tava querendo me comprar porque ela queria coisa no supermercado. E ela falou assim, ainda bem que tu não tá viajando. Nossa, gente, aquilo foi uma flecha no meu coração. Porque esse ano eu vou viajar só agora no final. Porque eu estabeleci prioridade. Então, seus filhos são prioridades. E agora, o que vem em quarto lugar? Né? Em quarto lugar, se você é uma mulher que o seu trabalho serve de sustento para sua casa, por exemplo, você é uma profissional e o seu trabalho sustenta a sua casa, você é uma mulher, às vezes, divorciada, que cuida da casa sozinha. Você é aquela mulher que, né? Que o Senhor é o teu marido. Ou você até é mesmo casada, mas o seu marido não sustenta ainda a sua casa, precisa do seu salário. Então, em quarto lugar, vem a sua profissão. Em quarto lugar, vem aquilo que você faz, porque é importante para sua família. Então, que paga a escola dos seus filhos. Gente, isso aí é furadeira no andar de baixo, tá? Aqui o meu prédio é uma barulheira sem fim. E os vizinhos de baixo estão se mudando essa semana. Então é barulho. É barulho assim que eu já parei de reclamar e já comecei a agradecer a Deus. De tanto barulho que tem aqui. Mas enfim, vamos seguir. Então a sua profissão vem em quarto lugar. Então a sua profissão não vem antes dos filhos. A sua profissão não vem antes do seu casamento. E a sua profissão não vem antes do seu relacionamento com Deus. Mas ela está em quarto lugar. Tá? Então o seu trabalho, aquilo que você faz, está em quarto lugar. Certo? Fechou? Em quinto lugar, se você é uma mulher que tem ministério, em quinto lugar, você é o seu ministério. Agora, eu quero que você pare para pensar comigo. A quantidade de gente, tá? E eu vou rasgar o verbo nessa live. A quantidade de gente que coloca o ministério em primeiro lugar, achando que ministério é ter vida com Deus, colocando o ministério na frente do casamento, dos filhos, do sustento da família. E o que acontece com essas mulheres? A vida é uma desordem. Então, gente, o que acontece? Ministério em quinto lugar. Tem muita mulher que tá lotando conferência, que tá indo pra Deus. Deus me usa, Deus faz. A vida tá toda bagunçada. Vai primeiro colocar tuas prioridades em ordem. Vai primeiro ser uma mulher de verdade. Vai primeiro ser alguém que tem uma casa organizada, uma vida organizada. Se a sua vida não tá organizada, Deus não vai te usar não, minha filha. Não vai. Tudo é errado. Gente, outro dia eu conversei com uma mulher. Toda endividada. Os filhos tudo desviado. Os filhos não querem nem andar com ela. A mulher toda errada. E ela sempre me... Ai, eu tô orando porque vai chegar a hora de Deus me usar. Ela fazia ainda assim pra mim, ó. Deus vai me usar. Eu assim, como assim, minha filha? Não, um ministério forte. Eu assim, querida, deixa eu te falar uma coisa. Ministério forte é ter vida com Deus. Ministério forte é ter um casamento saudável. Ministério forte é ter filhos saudáveis. Muda a tua visão. Mas aquela mulher, ela estava totalmente embriagada porque ela queria o brilho. Por isso que o ministério é perigoso. Porque tem um brilho que muitas vezes vai embriagar. Você não pode se deslumbrar com o ministério, não. Sabe? Para de ficar querendo coisas, futurizando felicidade. Aí quando eu tiver um ministério, quando eu escrever um livro, vai cuidar da tua casa, da tua vida com Deus. Vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Misericórdia. Essa live tá igual as
as lives das alunas do Casa de Isabel, tá? Toda quarta-feira, às 14 horas. Elas estão aqui, que não me deixam mentir. Tenho certeza que tem aluno do Casa de Isabel aqui. É assim, gente. Eu digo para as alunas do Casa de Isabel, elas são tão maduras, que eu vejo uma transformação tão grande na vida delas. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. A gente precisa de verdade nesse tempo. E essa era uma live para me apresentar meu devocional. Mas sabe o que acontece, gente? Eu não sou esse tipo de pessoa. Sabe o que eu tenho que ser? Eu tenho que obedecer a Deus. A live que Deus queria hoje era essa. Acordar você pra vida. E essa era uma live de lançamento devocional. Olha como eu sou boa para lançamento. É só misericórdia de Deus mesmo na minha vida. Porque não adianta querer me encaixar num negócio, porque não adianta. Eu estou sempre saindo da caixa. E se você estabelecer essas prioridades na sua vida, não tem quem segure você. E aí depois, em quinto tá ministério, né, o que você vai fazer no serviço da igreja, mas aí em sexto você pode colocar, jogar beach tênis. Eu vou subir a montanha. Em sétimo, em oitavo, você faz o que você quiser. Mas pra mim, o top 5 tem que estar bem resolvido. Pastora, então eu tava toda errada, porque minhas prioridades eram outras. Sabe o que você faz hoje? Pega um post-it. Você tem post-it aí? Eu não tenho aqui porque eu vou falar uma frase de mãe. Eu não tenho direito a ter nada nessa casa. Porque aqui em casa, eles pegam tudo que é meu. Conhece essa frase? Eu posso comprar 1.500 post-it que nunca vai ter. Sabe por quê, gente? Que eu nunca vou ter post-it? Vitória, se tá assistindo essa live é pra ti isso, tá? Eu nunca vou ter post-it, sabe por quê? Ó. Isso aqui é o meu estojo é do Paraguation. Sabe por quê que eu nunca vou ter? Porque elas pegam tudo que é meu. Daí eu tenho que pôr um post-it dentro do meu estojo pra me poder ter o direito de ter alguma coisa nessa casa. E eu não tô nem falando das outras coisas. Cetona. Coisa de mãe, né? Mas pega um post-it desse aqui, ó, que seu filho não pegou. Porque eu tinha laranja, eu tinha rosa, tinha de coração, sumiu. Você pega um post-it desse e faz o top 5. Tem as mais organizadas aí. E no top 5 você bota primeiro, segundo, terceiro, quarto, papapá. Você coloca, aí isso aqui, ó, isso aqui gruda. Você prende lá na sua geladeira, tipo assim, ó, aqui, ó, pra mim não esquecer. Prende lá na geladeira. Essa é a minha prioridade. Até você decorar e isso ficar dentro do seu coração, que não saia mais. Sabe que isso é bíblico? Porque a Bíblia fala que o Senhor dava ordem. Olha, pede pro sacerdote pendurar na testa dele. Tem coisa que tinha que pendurar na testa. Tá? Pendurar na testa. Então pendura. Se for possível, pendura na testa. Na sua testa. Tem que fazer. Tá? E assim, então, vida com Deus, devoção. E outra coisa, até amanhã vai ter outra live, tá? Às 10 da manhã. E aí eu prometo que eu vou falar sobre estrutura devocional. Como que eu faço o devocional? Porque não tinha como eu trazer essa questão da construção de um devocional sem ter uma base. Pra mim isso aqui é base. É básico na vida de uma mulher, tá? Estabelecer prioridades. Porque as pessoas vão dizer assim pra você, ó. Ai, pastora, vem ministrar aqui. Pastora, gente, pastora, a conferência tal, 18 mil pessoas. A gente queria muito ver essa ministrar. Pois é, só que eu preciso cuidar da minha família. Entendeu? Eu preciso cuidar da minha casa. Porque tem uma infinidade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem uma infinidade de gente que tá em cima de púlpito ministrando. Com a casa destruída. E, gente, eu não quero isso pra minha vida. Então, eu prefiro perder ministério, eu falo isso com muito temor, eu prefiro do que perder a minha casa, do que perder minha vida com Deus. Certo? Então, eu vou nesse caminho, aí vocês pensam, ai, que massa, prioridades. Vocês estão bem assim? Perfeito, pastora, ok, vou botar lá, top 5.
Primeiro, relacionamento com Deus, que não é ministério. Segundo, casamento. Se é solteira, família. Terceiro, filhos, glória a Deus. Quarto, meu trabalho, se você precisa ver financeiramente. Quinto lugar, ministério. Aleluia! Aleluia! Você vai chorar para manter isso aqui, ó, em ordem. Sabe por quê? Porque vai ter muita renúncia para você obedecer a voz de Deus. E não pouca. Pois agora, né? Você entrou na live, agora você não tem mais desculpa. Não, daí olha só. Aí eu queria ler com vocês hoje o devocional de hoje. Porque esse aqui é o devocional novo, né? Eu construí esse aqui. Que muitas de vocês estão com ele na mão, que é esse aqui. Esse aqui é o volume 1. E esse aqui agora é um devocional novo, volume 2, tá? Esse aqui eu tô lançando agora, porque esse aqui é uma live de lançamento. Parece, mas não é, né? Enfim. Aqui. Agora olha o devocional de hoje. Só curte. Algumas verdades são difíceis de engolir. Meu Deus. Gente, esse devocional é tão pontual. Você não tem noção. Algumas verdades são difíceis para engolir. E olha o que é a palavra de hoje. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu pergunto, isso aqui não é pontual ou não é? Tipo assim, eu pensei comigo, eu vou ler um devocional para dar uma amenizada no que eu disse, né? Mas agora, olha o devocional. A verdade, ela é fundamento. Olha o que eu acabei de falar com vocês aqui hoje. Eu não tinha lido, tá? Não se desgasta, não se esconde, não enferruja. A mentira, mais cedo ou mais tarde, será desmascarada. E a verdade, porém, permanece firme, mesmo que seja difícil de engolir. Uma das coisas que mais admiro em Jesus é a sua transparência. Suas verdades vinham como um rio, fortes, constantes e profundas. Muitos deixaram de segui-lo por conta das suas palavras. Nem mesmo os discípulos foram poupados. Jesus foi verdadeiro com todos, com sua mãe. Ele foi verdadeiro com os líderes religiosos, com a multidão e com Pedro, um dos mais próximos. Imagine ouvir do próprio Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Gente, eu tô boazinha, hein? Porque você já imaginou ouvir isso aí de Deus? Afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Gente, acho que eu morri chorando. Duro? Sim, mas necessário. Pedro precisava ouvir aquela verdade e nós também precisamos. Tá escrito aqui, tá? Algumas verdades nos balançam, nos tiram do lugar confortável e nos chamam à responsabilidade. Por isso temos de ser mulheres que ouvem e abraçam a verdade. Não apenas que recebem correção. Se há mentiras escondidas, enganos tolerados ou máscaras sustentadas, que hoje seja o dia de romper com tudo isso. Receba a correção e a verdade como provas de amor, porque ser corrigida por Deus é um sinal de que somos filhas amadas. Você foi corrigida hoje? Reposicionada? Saiba que você é filha amada de Deus. Ai, ai, ai. Amém, meu povo? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Continue me amando. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos fundamentar essa palavra hoje na oração. Tem coisas que nós entendemos, que nós como seres humanos compreendemos, mas tem uma obra que é do Teu Espírito que a gente não consegue fazer. É aquela obra do convencimento. É aquela obra quando a palavra passa a morar dentro da gente. E eu peço em nome de Jesus que essa palavra possa morar dentro de nós. Que essas prioridades, que essa reorganização do nosso tempo, da nossa casa, seja algo que traga transformação no nosso lar. Pai, eu quero ouvir tanto testemunho dessa live, de transformação, de mudança, de organização, Pai. No poder do nome de Jesus, em cada família aqui representada. Amém, gente? Então,
frete gratuito para todo o Brasil. E quer saber? Até amanhã você leva os dois juntos. Se levando esse, leva esse de presente se você não tem. Tá? Todo o Brasil. Frete gratuito. E outra coisa que eu quero pedir pra vocês. Gente, eu tô chegando a 1 milhão de seguidores lá, de inscritos lá no YouTube. 1 milhão. Corre lá, se você não é inscrita no canal no YouTube Viviane Martinello, corre lá. Dá uma inscrição. Eu quero chegar no 1 milhão, eu tô assim. Coração a 1000 por hora. Tá bom? Ó, Deus abençoe. Amanhã às 10 da manhã aqui, avisa as amigas que vai ter uma live bem legal amanhã às 10 da manhã pra gente ter uma conversa super bacana. E pra você tá junto com a gente. E outra coisa, o link vai estar nos meus stories ou na Editora Vida, da compra do devocional. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Vamos correr pra vida cheia de vida. Em nome de Jesus.